Essa segunda parte do vídeo sobre o amilenismo, eu escapei um pouco ali do Homem da Serra, só que eu também entrei numa rua onde é mais movimentada, irmãos. Então, vira e mexe, vai passar carro. Eu vou estar andando bem devagar, que é para tremer menos. O importante é o vento baixar um pouco, né? Tá ventando forte. Mas aí não vou destruir o vídeo que eu gravei, né? Terminar ele. Então, irmãos, vocês conheceram os dois textos, né? Na verdade, são três. Aquele texto que Jesus fala do homem mais valente, que veio amarrar o valente. Lembrando lá com Apocalipse 20, onde o dragão ele é acorrentado. E também, ou seja, seria o segundo texto, né? O terceiro texto é esse que Jesus fala que o reino está dentro de nós. Então, a partir daí, eu acredito que surgiu a ideia do amilenismo, mas vai criar uma série de distorções da palavra de Deus. Porque vários profetas, eles vão mostrar que o reino de Cristo ele é estabelecido no final. Só depois que a estátua de Daniel 2, a estátua que tem a imagem de Nabucodonosor, ela é derrubada. Só depois que aquele evento ocorrer, que aquela pedra que derruba a estátua, ela se torna um grande monte. É um reino que jamais será fim. Irmãos, é o reino ali de Cristo. Isso bate com Zacarias 14, onde depois que o Senhor destruir todas as nações que estão ao redor de Israel, aí diz, e o Senhor será rei sobre a terra. Obadias profetiza a mesma coisa. Vários textos de Isaías falam o mesmo. Isaías tem vários pontos, diz que o Senhor tem que destruir o rei da Síria e destruir a Síria nos seus montes para ser estabelecido o trono de Davi, o trono eterno. Aí, irmãos, pode ser que eles conheçam essas passagens, mas eles inventaram algo que você deixa passar isso. Ou seja, quem crê nessa doutrina deixa passar, que é a expressão estado eterno. Ou seja, você está reinando com Cristo agora, e quando Jesus vier, vai se estabelecer o reino visível, vai sair do invisível que está dentro de nós para o visível, e aí vai se estabelecer o reino no estado eterno. Já não vai ser 1000 anos simbólico, mas vai ser um estado eterno. Por que existe essa expressão? Tem que existir para fazer esses textos que eu acabei de citar, citei bem poucos, supostamente, esses textos supostamente serem explicados através dessa expressão estado eterno. Mas nenhum profeta, nenhum apóstolo fala sobre isso. Quando você vê pessoas afirmando algo que não é falado pelos profetas, duvide. Não existe um reino agora e depois um reino no estado eterno. Você tem uma tarefa, caso você se interesse por esse assunto. Você tem que ir numa Bíblia de pesquisa, inteligente, aí você vai clicar a palavra reino. E com muita paciência, não precisa fazer isso em um dia só, pode fazer em vários dias, vale a pena, eu já fiz isso. Você vai separar todos os textos onde aparece a palavra reino e olhar para o contexto. Aí vocês vão ver se os apóstolos criam num reino agora, ocorrendo agora, ou se eles criam num reino que vai vir na volta de Cristo, que vai ser estabelecido na volta de Cristo. Vocês vão ver se os apóstolos tinham na mente a ideia de um reinado simbólico agora. Pode ser que eles não conheciam o tal dos 1000 anos, mas se eles acreditavam que estavam reinando com Cristo agora e depois viria o reino no estado eterno, ou se eles acreditavam que eles tinham que pregar a vinda de um reino. Claro, tem vários textos, através de um estudo eu posso ler verso por separar os melhores, né? E ler para vocês. E vocês vão ver que Jesus não pode contradizer as coisas que ele ensinava para o profeta Daniel. Não pode. Deixa eu fazer uma explicação rápida aqui para vocês, para finalizar o vídeo. Quando Jesus disse, o reino de Deus não está ali nem aqui, mas está dentro de vós, é claro que ele tem que falar isso, porque ele introduziu no nosso coração, através dos apóstolos, a ideia da vinda de um reino. Ou seja, dentro de você habita o Espírito. O apóstolo Paulo fala
em Colossenses 2, que em Cristo habita todos os tesouros da sabedoria. Em Cristo. Mas o Espírito de Cristo agora está vindo no caminhão. O Espírito de Cristo habita em você. Então todos os tesouros da sabedoria estão em você. Então quando Cristo falou o reino de Deus se inicia em você, quer dizer que você vai compreender que existe um plano que o Pai traçou para que todos os inimigos fossem postos debaixo dos pés do Filho. Esse plano está no Salmo 110, conectado com o Apocalipse, naquele livro de 7 selos. Jesus só pôde pegar aquele livro de 7 selos e desatar o selo só depois que ele ascendeu aos céus e foi para o trono. E no trono ele tem a promessa que diz o seguinte: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esse plano foi o Pai que deu para o Filho. Então existe isso no nosso coração. Nós temos a função de pregar o reino de Cristo, de pregar que essas nações da terra vão ser derrubadas e um reino eterno que jamais passará para outro reino vai ser estabelecido. Por isso que o reino se inicia dentro de nós. Agora, dizer que nós estamos reinando com Cristo e que Cristo é rei agora, vai contradizer várias passagens dos profetas e o próprio Apocalipse. Quando toca a última trombeta, que é a 7ª, vocês vão ver que a última trombeta do Apocalipse, que é a 7ª, bate com a última trombeta nas festas de Deus, chamando o povo para ir para os tabernáculos. Essa é a última trombeta nas festas. Essa última trombeta chama as pessoas para irem para a festa dos tabernáculos, a verdadeira, não que a que estava na lei era falsa, mas era sombra. 7ª trombeta, 7ª festa, 7º milênio, 1000 anos, um sábado. As coisas espirituais de Deus estão alinhadas, estão em sincronia. Você coloca um milênio aí espiritual, mil anos, mas é só uma ideia de 1000 simbólica. Por que 1000 então? Por que não 10.000? Por que 100.000? Por que tem que ser 1000 anos? Porque existe Salmo que fala que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. E Deus deixou os seus segredos nos dias da criação. Então o amilenismo não tem nem como explicar o porquê 1000. Porque 1000 é um número simbólico. Essa é a explicação. Você fica com uma explicação dessa? Aceita? Então não é 1000 anos porque é simplesmente um número simbólico. O número simbólico poderia ser 7.000, 7.000 anos. Não é? 12.000? Mas quando é 1000, você tem que prestar atenção no que a palavra fala sobre 1000. Tem alguns bispos conhecidos que falam que no Antigo Testamento nem existe a ideia de 1000 anos. Eu mostro para vocês que existia na mente dos apóstolos a ideia de 1000 anos. É só somar lei, livros que essas pessoas não estudam, lei com os profetas. Você vai ver que existe a ideia dos 1000 anos. O Apocalipse veio para confirmar. Eu falo várias vezes, o Apocalipse veio para revelar, mas essa revelação vem através de figuras onde conecta vários textos que aparentemente não estavam conectados, e para confirmar a interpretação dos apóstolos, mostrar que eles estavam certos. Tanto é que se vocês lerem alguns dos pontos da carta de João, alguns dos pontos da carta de Tiago, alguns dos pontos da carta do apóstolo Paulo, vai parecer que eles leram Apocalipse. Então Apocalipse veio confirmar alguns dos pontos que eles falam. 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 3, parece que ele está falando sobre Apocalipse 20 e 21. Parece que ele leu. E você vai ver na carta de Pedro que não tem essa ideia de estabelecer um reino no estado eterno, porque agora nós já estamos reinando com Cristo. Não existe isso. Então, irmãos, tem essa tarefa que vocês têm que fazer, olhar os contextos onde aparece a palavra reino e compreender. Daniel 7 é algo tão claro, mas tão claro. Daniel 7, Daniel 2, eles estão em paralelos. 10 dedos da estátua, 10 chifres da besta. Em Daniel 7, depois que o ancião de dias vem, depois de 3 tempos e meio,
que isso também não significa absolutamente nada para os amilenistas, depois que o Ancião de Dias vem e tira o poder do chifre pequeno e dos seus 10 reinos, tira a autoridade deles, diz que todos os reinos da terra vão ter que obedecer o povo santo, porque o domínio foi dado para eles. Irmão, eles não estavam reinando já? Não, diz que o domínio foi dado para o povo do Altíssimo, e todos os povos da terra vão ter que obedecer a eles. Aí se estabelece um reino. Aí é o reino de Deus. Aonde diz no texto que eles já estavam reinando, a besta fez guerra contra os santos durante 3 tempos e meio, mas eles estavam reinando. E aí veio o Ancião de Dias e deu o reino para eles num estado eterno. Aonde que diz isso? Não diz. Simplesmente não existe isso na Escritura. Então são questões que você tem que separar muito bem. Eu vou finalizar o vídeo aqui mesmo, mas tem muitas coisas para se falar ainda. Por exemplo, tem um texto que eles usam que está na carta de João, 1 João. Aí vocês vão ver o tanto que eles conseguem torcer de um texto, por falta de conhecimento, para provar que a doutrina deles estão certas. Irmão, se você crê que o milênio é literal ou espiritual, isso não vai tirar a sua salvação, né? Vamos ser coerentes. Não vai tirar a sua salvação. Então, até então, não tem problema. Isso vai tirar o seu galardão. Isso tem na palavra. Se você estiver pregando errado essa questão, você vai perder créditos de Deus. Ele não vai colocar você em uma posição elevada no seu reino, já que aqui você passou um tanto da sua vida pregando coisa errada. Não foram coisas que tiraram a salvação de outros, nem a sua, mas você errou. Só que quando se levanta homens, onde começa a falar que se você crê no milênio literal, se você é um literalista, você tira Cristo do centro de todas as coisas e começa a abandonar as verdades bíblicas, e você não tem Cristo como centro de tudo, aí é perigo. Aí já passou do sinal amarelo para o sinal vermelho, e você tem que tomar cuidado com pessoas assim, arrogantes e sem conhecimento bíblico. Então por isso que agora vocês vão ver algumas mensagens no canal do Irmão Israel nesse sentido. Tá bom, irmãos? Eu vou ver se eu continuo esse vídeo com mais qualidade em um tempo mais favorável, porque vento, sol, barulho não dá certo, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, eu agradeço vocês, porque realmente não foi um vídeo fácil de assistir. Tá? Deus abençoe vocês, vocês sabem o que tem que fazer em relação ao canal, para fazer o canal crescer, e no canal do Irmão Israel também, tá? Fiquem na paz de Cristo e até os próximos estudos.